Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui. Este canal nasceu como um espaço de reflexão, de conversa honesta sobre a vida cristã, sem pressa, sem fórmulas prontas e sem pesos desnecessários. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já aproveita para se inscrever no canal. Assim você acompanha os próximos vídeos e continua essa caminhada comigo por aqui. Hoje eu quero conversar com você sobre uma diferença fundamental, mas que nem sempre é fácil de perceber. Existe uma grande diferença entre uma espiritualidade que transforma e uma espiritualidade que apenas controla. E muitas vezes essa diferença passa despercebida, porque a espiritualidade baseada na culpa costuma se apresentar com boa aparência. Ela aparece como zelo, como compromisso, como fidelidade, mas o efeito que ela produz é outro. Por isso a pergunta é tão importante: como identificar uma espiritualidade baseada na culpa e não na graça? O primeiro sinal é simples, mas extremamente revelador. A culpa nunca descansa. Mesmo quando tudo parece estar bem, existe sempre a sensação de que falta algo. Você ora, mas sai com a impressão de que poderia ter orado melhor? Serve, mas sente que poderia ter feito mais? Busca a Deus, mas termina o dia com uma sensação estranha de insuficiência? A culpa espiritual nunca diz, isso é suficiente. Ela sempre diz, ainda não, você não chegou lá ainda. Quando a culpa governa a espiritualidade, o descanso se torna suspeito. Parar gera ansiedade, silenciar gera desconforto, porque no fundo a pessoa aprende que Deus se agrada mais do esforço do que da confiança. O segundo sinal é que Deus passa a ser lembrado principalmente quando nós erramos. A relação com Deus deixa de ser presença constante e passa a ser acionada quase sempre a partir da falha. Quando tudo vai bem, seguimos. Quando erramos, nos escondemos. Quando falhamos, nos afastamos. Essa lógica nos ensina, mesmo sem palavras, que Deus se aproxima quando acertamos e se afasta quando erramos. Mas essa não é a lógica do Evangelho. No Evangelho, Deus não se aproxima porque acertamos. Ele se aproxima justamente porque precisamos. É no fracasso, na dor, na queda que a graça se manifesta com mais clareza. O terceiro sinal é que a obediência nasce do medo e não do amor. Fazemos o que é certo, mas movidos pelo receio de perder algo. A aprovação, a bênção, o cuidado de Deus. A pergunta deixa de ser como posso amar a Deus e se torna o que preciso fazer para não decepcioná-lo. Essa lógica cria uma vida cristã tensa, sempre vigilante, sempre com medo de errar. Mas a graça nunca ensinou o medo como motor da obediência. Ela ensinou o amor. A obediência cristã saudável nasce da confiança, não da ameaça. Outro sinal importante é que a culpa espiritual nos torna mais duros com os outros. Quem vive sob culpa quase sempre projeta essa lógica para fora. Passa a medir a fé alheia, a julgar processos, a exigir maturidade imediata, porque no fundo quem não foi acolhido pela graça tem dificuldade de acolher. A espiritualidade da culpa forma pessoas cansadas e comunidades pesadas. Já a graça cria espaço para o processo, para a queda, para o recomeço. Mas talvez o sinal mais profundo seja este: a culpa nos mantém presos ao passado, a graça nos chama para a frente. A culpa repete o erro, a graça aponta o caminho. A culpa diz, olha o que você fez, a graça diz, olha o que Cristo fez. A culpa nos mantém girando em torno de nós mesmos, enquanto a graça nos desloca para fora de nós. Isso não significa ignorar o pecado nem tratar tudo com superficialidade. Significa compreender que o arrependimento cristão não é permanecer caído, mas levantar-se
confiando. Uma espiritualidade baseada na graça não nega a falha, mas também não constrói a identidade a partir dela. Ela sabe que somos mais do que nossos erros, porque somos alcançados por um amor maior do que eles. Talvez hoje você perceba que grande parte da sua vida espiritual tem sido movida mais por culpa do que por graça. E isso explica o cansaço, a dureza, a sensação constante de dívida, mas o Evangelho continua nos oferecendo outro caminho. Não o caminho da permissividade, mas o da confiança. Não o caminho do relaxamento irresponsável, mas o do descanso que sustenta. A graça não nos chama a fazer menos, mas a fazer a partir do lugar certo. Não para provar algo, mas para responder a algo. Responder ao amor que já nos encontrou. Essa reflexão faz parte de um caminho mais amplo que eu desenvolvi no livro E Quem Disse que Você Precisa Carregar Tudo Isso? Esse livro foi publicado em 2025 e aprofunda justamente essa diferença entre culpa e graça na vida cristã. Nele eu reflito com mais calma sobre como recuperar uma espiritualidade mais leve, mais honesta e mais enraizada no Evangelho. No momento, o livro está disponível apenas no formato digital e pode ser lido no Kindle, como eu demonstro aqui para você. Também está disponível para leitura no celular, no tablet ou no computador. E se essa conversa fez sentido para você, o link para conhecer o livro está na descrição do vídeo. Obrigado por estar aqui e a gente continua essa caminhada nos próximos vídeos. Até lá!